Continuando a nossa lista de exercícios, vamos para a questão maior e posição. A questão aqui do background maior e posição. Leia 100 valores inteiros. Apresente, então, o maior valor lido e a posição dentro dos 100 valores lidos. O arquivo de entrada contém 100 números inteiros, positivos e distintos. Apresente o maior valor lido e a posição de entrada, conforme exemplo abaixo. Então, aqui no exemplo ele dá pra gente 100 números, né? No caso ele não escreveu 100 números, mas vamos supor que tem 100 números. E aí no quarto número que ele colocou é esse número grandão aqui. E aparentemente esse é o maior número dentro do 100. Então a nossa saída deveria ser esse maior número numa linha e na linha de baixo a posição que ele está desde o início que a gente começou a ler. Então esse início aqui começa no 1, né? Então que seria 1, 2, o 3 e o 4. É o que seria a quarta posição, o quarto número lido. Então a gente vai ter que fazer isso. Bom, a gente vai usar aqui uma lógica bem legal de fazer. É, uma lógica, inclusive, provavelmente vai ser utilizada em outros problemas. Tem muitos problemas parecidos com esse, que você vai ter que ler, percorrer durante um array ou uma lista de números. Você vai ter que reter o maior deles, o menor deles, a maior dupla de números que contém tal soma. Enfim, tem várias variações disso e a gente usa uma lógica bem interessante para poder fazer isso. Então, eu vou pegar aqui um exemplo qualquer de uma lista de números. 7, e a gente vai fazer na mão, mais ou menos, a gente lendo esses números e como que a gente vai reter o maior entre eles, né? Então, primeiro vamos pensar aqui no caso de como que a gente vai reter a posição que a gente está lendo, né? Como eu vou saber que tal número é o primeiro número que eu li, é o segundo, o terceiro, o quarto? Bom, a gente pode pensar, geralmente quando a gente tem uma sequência de leituras que a gente vai ter que fazer, a gente usa alguma estrutura de looping, né? Seja um for, um while, um do while. Então, e geralmente a cada vez que a gente itera, a gente tem que ter alguma variável para a gente saber quando que a gente tem que parar, né? A gente vai iniciar com uma certa variável, uma variável contadora, que vai contando quantas vezes a gente está fazendo o looping, para saber também quando a gente tem que parar. A gente tem que dizer quando que a gente para. Nesse caso, a gente vai ter que ler 100 valores. Então, de qualquer forma, a gente vai fazer um looping já, que ele vai percorrer 100 vezes, e a cada vez ele vai ler um valor que tiver no console ou num arquivo. Então, a gente pode até aproveitar esse mesmo looping já para ir contando a posição de leitura que a gente está lendo, né? Então, geralmente no nosso for, no nosso while, a gente já vai criar uma variável i, por exemplo, que a gente poderia começar do zero, mas nesse caso a gente pode começar pelo um, porque a contagem aqui começa do um. Então, que começa do um e que a gente vai iterar enquanto o i for menor ou igual a 100, né? Se fosse do zero, ia ser só menor, mas como a gente começou do um, menor ou igual, então a gente de fato iterar 100 vezes. Se fosse só menor, ia ser 99 vezes. Então, à medida que a gente for iterando, a gente pode criar aqui uma variável índice, onde o índice vai guardar o i, mas não todos os i's, né? Vai só o i do maior número, né? Então, a posição de leitura do maior número que a gente já leu. Então, a gente vai ter essa variável aqui para guardar. Agora vem a maior questão, né? Tá, mas como que eu vou guardar o maior número que eu li, né? Eu vou ter que comparar todos os números, eu vou ter que ordenar a lista para conseguir saber qual que é o maior. Não, a gente pode fazer isso enquanto a gente está lendo os números. Como que a gente faria isso? A gente pode criar uma variável aqui chamada maior, uma variável chamada maior num. Então, o maior num vai ser uma variável onde a gente vai guardar o maior número que a gente já leu até agora. A gente pode iniciar ela, por exemplo, com um número bem pequeno, ou o menor número
um número que é menor do que todos os números que a gente vai ler aqui. Nesse caso, como ele falou que todos os números vão ser positivos, né, eu posso colocar como menos um, por exemplo. E aí, à medida que eu for lendo, né, eu posso comparar o maior número que eu tenho nessa variável com o número que eu estou lendo agora. A ideia é, nessa variável, eu vou guardar sempre o maior número que eu já li até agora. Como eu iniciei com com menos um, digamos que menos um é o maior número que eu conheço. Quando eu começar a ler a lista, eu vou olhar para esse 2. Aí eu posso olhar, bom, o 2 ele é maior do que o maior número que eu já li até agora, que é menos um. Opa, 2 é maior que menos um. Então eu vou jogar fora esse número que está guardado nessa variável e vou guardar esse número que eu acabei de ler. Então eu vou apagar o menos um e vou guardar o 2. Então até agora o 2 é o maior número que eu já li até agora. E a gente vai continuando e seguindo essa mesma lógica. Vou ler o 3. O 3 é maior do que o 2? É. Opa, então vou jogar fora o 2 e vou guardar o 3. Vou guardar o 3. E aí eu vou para o próximo número. Vejo o 5. Opa, o 5 é maior do que o 3? Opa, o 5 é. Então, jogo para o 3, guardo o 5. E a gente vai para o próximo. 1. O 1 é maior do que o 5? Opa, não é. O 5 é maior que o 1. Então, eu não vou fazer nada. Eu vou simplesmente continuar a minha leitura. Até então, 5 é o maior número que eu li. Eu vou para o 10. 10 é maior do que o 5? Opa, é maior. Então, joga fora o 5, guardo o 10. Aí eu vou para o próximo. O 8. 8 é maior do que 10? Não é. Então, não vou fazer nada. O 7 é maior do que o 10? Não é. Então, eu não vou fazer nada. E a gente vai fazendo isso até o final dos 100 números. E aí, quando eu terminar de ler todos, eu vou estar sempre guardando nessa variável o maior que eu já li, né, até o momento. Então, quando eu terminar, eu vou ter o maior número da lista, né? E aí, junto dessa operação de comparar o valor que eu estou agora com o valor que eu tenho guardado, né? E caso aconteça do valor que eu estou lendo agora ser maior que o valor guardado, eu também vou aproveitar e vou guardar o índice desse número. O nosso índice vai ser o i, que vai ser, como ele vai começar do 1 e vai até o 100, ele vai ser a nossa contagem do primeiro número que eu li até o centésimo número. Então, no momento que eu peguei um número 10, que o meu i vai estar no 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o i está 5. Então, eu vou guardar o índice 5. Então, digamos que o 10 vai ser o maior número que eu tenho da lista, né? Então, o 10 estava na posição 5 quando eu li. E essa vai ser a nossa resposta, 10 e embaixo 5. Isso é uma lógica bem interessante. Então, vamos colocar isso no código para ver como é que fica. Vamos colocar aqui. Eu vou criar uma variável n, que vai ser a variável que eu vou colocar quando eu estiver lendo o número. Eu vou criar uma variável maior num, que vai ser a variável que vai reter o maior número que eu já li até agora. E vou iniciá-la como menos 1. E vou ter uma variável índice, onde vai ficar guardado o índice desse maior número que eu já li, né? Eu vou começar com um looping, um for aqui, onde eu vou começar no 1 e eu vou, enquanto i for menor ou igual a 100, para a gente terá 100 vezes e já ir contando do 1 até o 100. Vou ler o número e vou comparar. Se o n for maior do que o maior num, né? No caso, se for igual, na verdade não vai ter esse caso, né? Porque ele falou que além dos números serem inteiros e positivos, eles são distintos. Então nunca vai ter o caso dos números serem iguais. Então, como o n é maior que o num, eu vou descartar o valor que eu tinha anteriormente e vou guardar esse novo número. Já vou aproveitar e guardar o índice dele. Depois que eu ler, depois que eu ler todos os 100 números, né, que eu saí do looping, eu vou ter nessa variável maior número o maior número que eu li da lista, o maior número dos 100.
junto com o índice dele, né, a ordem de leitura que ele teve em comparação com os outros. E no final eu vou escrever o maior número, vou dar uma quebra de linha, como ele pede aqui, né, numa linha o maior número, na linha de baixo eu vou colocar o índice. E vou dar mais uma quebra de linha final aqui. Para a gente testar antes de jogar o código no site, eu poderia pegar aqui os exemplos dele, mas ele só tem um exemplo e ele não escreveu 100 números, né? Eu não vou escrever 100 números. Então eu vou reduzir para esse looping aqui para 5 números, só para a gente ver ele funcionando. Eu vou compilar o código e vou escrever esse mesmo exemplo que a gente colocou aqui, apesar que eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou colocar 7 números. Colocar o 2, o 3. Opa, se eu colocar 7, preciso ler 7 números, né? Então, vou colocar 7 aqui. Vou só aqui o código. Vai de novo. Então, colocar 7, o 2, o 3, o 5, 1, o 10, o 8 e o 7. Ele me deu que a resposta é o maior número é o 10. Damos um aqui. O maior número é o 10 e a posição dele era o 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito. Então essa vai ser a nossa solução. Eu vou mudar aqui do 7 para o 100 de novo, antes de enviar para o site. Vou copiar e jogar aqui para a gente testar. Isso é uma questão bem legal de resolver, né? Eu tinha comentado que é aceito, que essa lógica aqui de a gente ter uma variável que vai reter algum valor enquanto a gente vai iterando, né? Ela é muito comum em várias lógicas que vocês vão ver daqui para frente. Então, isso é uma questão bem legal.